o programa Bíblia no Meu Dia a Dia e que bom nós estarmos juntos, experimentando e nos alegrando com esse novo cenário. Isso é uma bênção, é um sinal da renovação. Deus vai sempre nos renovando e nós vamos sempre nos abrindo a querer dar sempre o melhor para Deus. E para você, que é alvo da nossa evangelização na Canção Nova. Você é alvo desse amor de Deus e a Canção Nova existe por causa de você. O programa Bíblia no Meu Dia a Dia existe por sua causa. Então é bom nós estarmos aqui. Estamos estudando o livro dos Números, então nós vamos continuar nesse estudo e sempre que nós vamos ler a Bíblia, nós nunca podemos nos esquecer de pedir àquele que foi o autor, quem inspirou os agiógrafos, os escritores da Palavra de Deus, que é o Espírito Santo, para que ele também nos auxilie e nos ajude no nosso estudo bíblico de hoje. Supliquemos o dom do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Quero convidar você a pegar a sua Bíblia. É sempre bom ter a Bíblia para manusear. Eu sei que muitos têm no celular, não tem problema, eu gosto mais dela física. E também o caderno para você anotar aquilo que você vai colher da Palavra de Deus. Então anote aí o texto que nós vamos estudar. Números, capítulo 20, versículos de 22 a 29. Números, capítulo 20, versículos de 22 a 29. Eu quero convidar você a, junto comigo, ler o texto e depois meditá-lo. Então, levantando acampamento de Cádiz, a comunidade inteira dos israelitas chegou ao Monte Or. O Senhor falou a Moisés e Arão no Monte Or, na fronteira do território de Edom, dizendo: Arão vai reunir-se a seu povo. Não entrará na terra que dou aos israelitas, porque fostes rebeldes à minha ordem nas águas de Meriba. Toma Arão e o seu filho Eleazar e faze-o subir ao Monte Or. Despoja a Arão das vestes e reveste com elas o filho Eleazar, porque ali Arão se reunirá aos seus e morrerá. Moisés fez como o Senhor ordenou, e à vista de toda a comunidade subiram ao Monte Or. Moisés despojou a Arão das vestes e revestiu com elas o filho Eleazar. E ali, no alto do monte, Arão morreu. Quando Moisés e Eleazar desceram do monte, a comunidade toda se deu conta de que Arão tinha morrido. Durante 30 dias, toda a casa de Israel o chorou. Existem valores espirituais que nós podemos colher desse texto literal. Nós estamos agora entendendo e compreendendo algo literal, que foi revelado, que aconteceu. Então, o que é o literal desse texto? Eles começaram o caminho, mais longo, e agora nós vamos perceber que Deus manda eles subirem no Monte Or, já avisa para Moisés que é para fazer uma transição, uma passagem, Eleazar vai receber o manto do seu pai, exatamente para dizer que o sacerdócio continua, que não é Arão, o sacerdote que acabou ali nele o sacerdote com a sua morte, mas existe uma transição, uma passagem. E aí nós vamos perceber que Arão morre, mas a palavra de Deus ele foi rebelde, ele não ouviu o que eu tinha dito e me desobedeceu, então ele vai se juntar aos seus. E depois ali a transição, a passagem, Eleazar, agora é o sacerdote que vai conduzir e fazer o ofício sacerdotal. Moisés e Eleazar descem do monte e aí o povo vê que Arão tinha morrido e chora por 30 dias a morte do seu sacerdote. Aqui, esse é o texto literal. Então, é importante que a gente entenda coisas aqui preciosas. Primeiro, entender aquilo que o próprio apóstolo Paulo vai nos dizer, não é? O salário do pecado é
a morte. Aqui nós vamos ver uma morte física, que ela é comum quando se chega a uma certa idade, quando se adquire uma realidade de uma enfermidade. Mas isso está dizendo para nós que a rebeldia contra Deus, o pecado contra Deus, causa morte e morte espiritual. E se não houver arrependimento, isso é doutrina da igreja, se não houver contrição, se não houver uma busca de reconciliação com Deus, a pessoa que morre em estado de pecado mortal, diz o catecismo da igreja, desce imediatamente para as profundezas do inferno. Isso é doutrina, indiscutível, eu não discuto. É o que a igreja diz e é o que eu acredito e professo a minha fé. Aqui não está dizendo que Arão foi para o inferno, nada disso. Só está nas entrelinhas algo que nós devemos estar atentos, fazendo uma leitura espiritual e também moral. Dentro dessa leitura espiritual, nós estamos aqui olhando para uma realidade moral. Então, a rebeldia, a desobediência a Deus causa a morte, é a morte espiritual. Por quê? É sempre bom nós entendermos os sentidos da Escritura. O sentido literal eu apresentei. Agora eu estou fazendo uma leitura espiritual do texto. Dentro da leitura espiritual nós temos a questão analógica, na verdade das analogias, daquilo que está mostrando o Novo Testamento, a questão moral e anagógica que fala da realidade final, da eternidade, fala daquilo que vai vir depois. E aí eu fiz, olha só, a analogia mostrando o futuro, eu fiz a questão moral aqui da interpretação e também a questão anagógica, falando para você, se nós não rompermos com o pecado mortal, morrermos em estado de pecado mortal, sem arrependimento, sem contrição, sem a confissão dos nossos pecados, a igreja diz que essa pessoa, ela, ao morrer, ela vai, no juízo particular, ser condenada ao inferno. Então, nós fizemos uma leitura espiritual. Mas é importante também a gente perceber, e aqui o que eu estou dizendo da leitura espiritual e o que eu acabei dizendo é para colocar medo em você, mas o santo temor, eu não quero desagradar a Deus, eu não quero ser rebelde, eu não quero pecar, eu não quero ficar no pecado mortal. Pelo amor de Deus, a gente tem que amadurecer, crescer espiritualmente. E então, agora, as outras realidades importantes. Eles sobem, obedecem, vão lá. Há a passagem, né, que é feita de Arão para Eleazar, porque o sacerdócio deve continuar. E aqui há algo muito importante. O povo deve valorizar os seus líderes, amar os seus líderes, amar o Papa, amar o bispo da minha diocese, o meu pároco, o vigário, amar aqueles que estão na liderança, os líderes espirituais, mas não se apegar a eles como se eles fossem a fonte de salvação. Não. Eles apontam para Deus. E isso deve ficar bem claro, não é? Vamos agora a algo muito presente que aconteceu. Nós tínhamos o nosso querido sumo pontífice, o Papa Francisco. Na segunda-feira de 8ª de Páscoa, o Papa partiu para a casa do Pai. Fizemos o luto, sofremos, como esse povo aqui. Sentimos o vazio, a orfandade. Não foi? Você sentiu, é verdade. Depois, a sede está vacante. Fizemos todo o processo, o funeral do Papa, ele foi sepultado, depois os 9 dias de sufrágio pela alma dele. E aí, os cardeais entraram em conclave e elegeram o sucessor de Pedro, o novo sucessor de Pedro, o Papa Leão XIV. E a alegria voltou. Nós temos um líder, um pastor, que nos aponta para Deus. Ele não é Deus, ele não é a causa da nossa salvação. Agora morreu o padre da minha paróquia, ou ele foi transferido, acabou tudo. Pelo amor de Deus, vamos amadurecer. Não é a pessoa que salva. Ele pode ser um instrumento, você se identificou com ele, não é? Mas não, a gente passa, os cargos passam, vêm pessoas novas, os ares são renovados e isso é importantíssimo. Então aqui acontece essa dinâmica dessa passagem, o sacerdócio continua, o trabalho vai continuar, o povo vai ser conduzido por Eleazar agora nas realidades espirituais que estão vinculadas ao sacerdócio, instituído ali naquele momento, não é? Primeiro em Arão, agora continua, porque ele é hereditário, ele é de família, é a família sacerdotal. Depois nós vamos ver o Cristo
que vai, não é, instituir o sacerdócio ministerial, o sacerdócio de Cristo. E aí, segundo a ordem do rei Melquisedeque, que não tem início nem fim, que oferece ali, que recebe a oferenda de Abraão, pão, vinho, que simbolizam a Eucaristia, e o sacerdócio continua, a igreja continua. Nós temos o Papa Leão XIV, que temos que orar por ele, amá-lo. Tivemos o Papa Francisco, nós somos gratos. Tivemos o Papa Bento XVI, tivemos o Papa João Paulo II, João Paulo I, Paulo VI, João XXIII. É uma sucessão. Eles nos apontam para Deus, mas eles não são Deus e não são insubstituíveis. Então, é importante que nós entendamos isso da mesma maneira na sua paróquia, na sua vida de serviço. Nós somos servos. Eu sou sacerdote, eu sou servo. E eu tenho plena consciência. Eu vou passar. E quem vier depois de mim vai fazer o trabalho, vai continuar. E é exatamente essa a beleza da obra de Deus. Qual é a mensagem que nós precisamos colher desse texto? Preciso levar a sério o meu caminho de fé, de seguimento de Cristo, fazendo o propósito de ser fiel até o fim. E nunca me esquecendo, na verdade eu vou colocar, nunca me esquecer do que ensinou Jesus. Orai e vigiai para não cairdes em tentação, pois o vosso espírito é forte, mas a vossa carne é fraca. Não devo ficar em pecado mortal. Preciso confessar-me com frequência e viver em estado de graça. Somente assim avançarei na minha vida espiritual. Meus queridos, é tempo de nós amadurecermos. Não fique flertando com o pecado mortal, não fique caindo em pecado mortal, lute, não se exponha. E se você cair, busque a confissão. Faz um exame de consciência hoje. Olha para a sua vida. Se você cometeu um pecado mortal contra um dos 10 mandamentos, tendo consciência, avisado na sua consciência, e mesmo assim você fez, vai lá, se confessa, volta para o estado de graça. Não brinque com Deus. A palavra da igreja é: quem morre em pecado mortal, sem arrependimento, sem contrição, sem confissão, vai para o inferno. Não brinquemos com isso. Mas também amemos os nossos sacerdotes, os nossos líderes espirituais, os nossos bispos, amemos o Santo Padre, mas não nos apeguemos. Eles são só aqueles que apontam para Deus. Isso é maturidade. Vamos rezar? Senhor, nós nos colocamos diante de Ti com muita gratidão. Essa palavra move o meu coração e move o coração dos meus irmãos que estão fazendo o estudo bíblico comigo. Eu tenho plena convicção de que essa palavra provoca a muitos de nós a viver na Sua presença, a não aceitar o pecado mortal como condição de vida e a romper com o pecado mortal na confissão e lutando incansavelmente para viver em estado de graça. Eu quero viver assim, e eu sei que os meus irmãos desejam viver da mesma maneira. Eu não quero viver a rebeldia, eu não quero viver a desobediência, eu não quero viver a infantilidade. Eu quero ser maduro na fé, e para que eu amadureça, eu preciso cada vez mais viver em estado de graça. Me ensina a amar os meus líderes espirituais, coordenadores, pároco, vigário, o bispo da minha diocese, amar cada vez mais o Santo Padre, amar rezando. Amém. Esse é o propósito de Deus para você, esse é o propósito de Deus para mim. Deus quer que nós vivamos em estado de graça, mas também que nós entendamos, as pessoas passam, mas Deus sempre continua. E é importante que nós cultivemos o desapego no nosso coração, amemos, mas também entendamos que eles só são aqueles que apontam Deus para nós.
Que Deus abençoe você e a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.